Deus nunca desistiu de seu povo. Por causa do pecado da idolatria, abandono e desobediência aos mandamentos de Deus, o reino de Judá e o reino de Israel sofreram invasão de outras nações, tiveram grandes perdas, seus reis foram destituídos e levados cativos, e a terra dominada pelos invasores. Deus permitira que os israelitas sofressem muitas humilhações para ensiná-los a depender somente de seu Deus e a regressarem a Ele, arrependidos e em obediência. Através do profeta Isaías, Deus disse aos israelitas: "Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz." Ao profeta Ezequiel, Deus declara o seu plano para trazer suas ovelhas de volta, unir as 12 tribos e estabelecer um único rei em Israel. Assim diz o soberano Senhor: "Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em 2 reinos." Deus então dá ao profeta Ezequiel uma ordem: "Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras:
Isto representa Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora segure-os juntos em sua mão, como se fossem um só pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que isso significa, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano. Pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá. Farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam, e transmita essa mensagem do Senhor soberano. Assim diz o soberano Senhor: eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Deus continua declarando seu propósito. Procurarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as desviadas. Deus havia dado essa promessa. Como ele cumpriria a promessa? Deus sabia que o inimigo, o lobo, continuava perseguindo as ovelhas e impedindo o agrupamento delas. O lobo executava um plano de destruição, atraindo as ovelhas para a morte. A desobediência a Deus impulsionava as ovelhas à obediência ao diabo. Ao obedecer ao lobo, as ovelhas se comprometiam com a morte. Seria necessário um pastor capaz de quebrar o pacto com a morte, o acordo com a sepultura e liberar um caminho de retorno à vida. Esse pastor é Jesus Cristo. Jesus anunciava o propósito de sua vinda ao mundo. Certa vez, Jesus foi à região de Tiro e de Sidom e uma mulher cananeia veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O apóstolo Pedro, consciente do mistério que já havia sido revelado aos apóstolos através de Jesus, escreve sua primeira carta dirigida aos eleitos de Deus dispersos nas nações. E Pedro ainda completa: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao pastor e guardião de suas almas. Galileia é a região norte de Israel, local onde havia sido estabelecido o Reino do Norte, conhecido também como Casa de Israel. A Galileia foi o lugar onde, saindo de Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da Galileia, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías.
terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Jesus, enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, exerceu seu ministério na região da Galileia. Galileia está na região onde os israelitas foram dispersos nas nações, quando a Assíria invadiu o Reino do Norte. Os apóstolos viviam na Galileia e eram conhecedores da promessa de Deus de restaurar o Reino Unido de Israel. Então eles perguntaram a Jesus: Senhor, será esse o tempo que irá restaurar o reino a Israel? E o discípulo de Jesus, Natanael, declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Natanael conecta Jesus ao cumprimento da profecia que Deus havia dado através do profeta Ezequiel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Para haver um só reino e cumprir o anunciado pelo profeta Amós, seria preciso trazer as ovelhas dispersas nas nações, as 10 tribos, uni-las às outras 2 tribos que permaneceram em Judá, e assim levantar o tabernáculo caído de Davi sob o governo de um só rei. Jesus segue informando a seus discípulos sobre as suas ovelhas. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que se perderam. Jesus ainda declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único caminho para o povo eleito regressar ao Senhor, o Deus de Israel. Regressar à identidade de filhos de Deus, à aliança, às promessas e à vida. Deus confirmara ao profeta Jeremias que chegaria o tempo quando o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Esse tempo se cumpre através do Messias, Jesus Cristo. Ele é o caminho para regressar a Sião. Certa ocasião, Jesus respondeu aos fariseus: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. As verdadeiras ovelhas, elas regressam à aliança de fidelidade. Não confiam mais em ídolos nem em imagens. Não invocam mortos, não consultam médios, não praticam magia, porque na Bíblia Deus diz: as verdadeiras ovelhas reconhecem os enganadores e não vão mais atrás de ocultismo, não se deixam influenciar com superstições. Sua fé está somente no poder de Deus e na salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo. As verdadeiras ovelhas reconhecem que somente em Jesus Cristo se tem proteção contra o lobo, o inimigo que ruge como leão, querendo tragar as ovelhas. As ovelhas que Jesus veio reunir são aquelas que voltam a ser fiéis e tornam-se tementes, porque aprenderam que não devem trair a Deus buscando falsos deuses. Falsos deuses que conduziram as ovelhas à perdição e ao engano. Suas ovelhas aprenderam que a obediência e a fidelidade lhes traz proteção segura e vida eterna. Através do profeta Oséias, Deus declara seu amor e envia um apelo às ovelhas dispersas nas nações da terra. Regressem. Deus promete: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Finalmente, naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso.